Boa noite, vamos iniciar mais este nosso encontro, meditando sobre os dogmas da Virgem Maria, os 4 dogmas da Virgem Maria. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Divino Espírito que venha em nosso socorro, porque só com sua ajuda podemos mergulhar nos mistérios de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós começamos o último ciclo, não é, do nosso curso sobre os 4 dogmas marianos. Começamos a refletir sobre o mistério da Assunção de Maria ao céu. Antes da gente começar, eu queria fazer um comunicado e um pedido. Dom Gregório Paixão, que é monge do mosteiro de São Bento aqui, né, do meu mosteiro, e foi bispo auxiliar de nossa arquidiocese durante 6 anos, e hoje é bispo de Petrópolis, foi diagnosticado com Covid-19, está bem, né? Está assintomático, está bem, não tem nenhum agravamento, mas eu gostaria de pedir a todos que em suas orações, não é, colocassem nosso irmão Dom Gregório, pedindo a Deus que lhe conceda a graça de passar por esta doença, por este período sem maiores problemas, não é? Então, recomendo assim de todo o coração que nós rezemos por este que é um nosso irmão na fé, é um nosso pai na fé, porque é um bispo da igreja, e que durante tantos anos caminhou conosco aqui, seja no mosteiro de São Bento como monge, seja na arquidiocese como bispo auxiliar, e hoje serve a igreja como bispo de Petrópolis. Não é? Ele está bem, assintomático, sem nenhum agravamento, mas convém que rezemos, peçamos a Deus Nosso Senhor que lhe alcance a graça de que tudo continue assim, né? E que ele possa passar por esse período e voltar ao serviço da Igreja de Deus e dos irmãos. Bom, vamos então ao dogma que nós vamos meditar hoje. Começamos o último ciclo com o dogma da Assunção de Maria ao céu. É o último dos dogmas, tanto em tempo de definição, é o mais recente, né? Ele foi definido em 1º de novembro de 1950. Então, este ano nós completamos 70 anos de que o Papa Pio XII definiu solenemente o dogma da Assunção de Maria ao céu. Então, é um dogma recente. Se compararmos com os outros, com a Conceição, que é de 1854, ou mais ainda, com a Virgindade Perpétua, que é do século VII, ou a Maternidade Divina de Maria, que é do século V. Então, nós temos aí, um dogma recente. Veremos que não é uma fé recente.
E isso a gente já teve a oportunidade de dizer e repetir. O tempo de definição dogmática não é o tempo de fé da igreja. Porque a igreja não passa a crer quando define dogmaticamente. A definição dogmática é apenas a igreja dizendo solenemente, olha, isto é a fé que nós sempre tivemos. Mas os dogmas, todos eles, nós os identificamos desde sempre na história da igreja, no tesouro da tradição. Bom, este dogma da Assunção de Maria, vamos começar pensando um pouco o que é. O que é o dogma da Assunção de Maria? O que é exatamente que a igreja define como verdade de fé ao dizer que há um dogma da Assunção de Maria? O que é isso? O que é que vocês compreendem por este dogma? Alguém se arrisca? Alguém se habilita? Ninguém? Se ninguém se habilita, se ninguém quer falar, eu vou ter que falar. Então tá certo. O dogma da Assunção de Maria significa que a igreja crê, com fé firme, como divinamente revelado, que Maria, ao fim de sua vida terrestre, foi elevada ao céu em corpo e alma. Vamos ver aqui, eu separei para vocês o texto mesmo da bula que define o dogma da Assunção de Maria. É a bula Munificentíssimos Deus. É uma bula de Pio XII. E vamos dar uma olhadinha aqui exatamente como é que ela... qual é o texto dela? Ainda que eu fiz uma coisa errada aqui. Uma guia. Ok, isto. Vamos lá. Aqui. O texto, já estão vendo aí na tela de vocês? Ainda não chegou. Um pouquinho, tem que ter um pouquinho de paciência. Tem um delayzinho. Vamos esperar um minutinho. Já era para ter ido, porque não... Chegou e depois saiu e agora voltou. Foi? Pronto. Então vamos lá. É paciência, tem que ter paciência. A bula que define o dogma da Assunção, o documento que define o dogma da Assunção de Maria é a Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, de 1º de novembro de 1950, e foi promulgada pelo Papa Pio XII. O documento tem todo um preâmbulo, toda uma fundamentação teológica, mas vamos chegar aqui à parte que nos interessa. Vocês devem estar vendo aí na tela, deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar mais fácil de ver. Veja aí, o texto aí no Dessinger 3903. Numa coluna está em latim, na outra coluna está em português. Por isso, para a glória do Deus onipotente, que a Virgem Maria prodigiou sua peculiar benevolência, pela honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para incremento da glória da sua augusta mãe e para gáudio e exultação de toda a igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e nossa, proclamamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que
a Imaculada Dei para Sempre Virgem Maria, completado o curso da vida terrestre, foi assumida em corpo e alma na glória celeste. Pelo que, se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que totalmente se apartou da fé divina e católica. Bom, tem algumas coisas que eu quero chamar a atenção aqui na definição dogmática de Pio XII. Vamos lá, para a parte que interessa, que é aqui quando ele diz, proclamamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado. Então, a primeira coisa, o dogma é uma verdade de fé que a Igreja declara ser divinamente revelada. Então, a Igreja declara que é parte. O que é que ele define? Que é a Imaculada Dei para a Imaculada Mãe de Deus. Dei para é a mesma coisa de dizer Mãe de Deus, não é? Então, ele já retoma aí 2 dogmas anteriores. Ele retoma o dogma da Imaculada e retoma o dogma da maternidade. Ele reafirma os 2 dogmas anteriores. Lá da Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, retoma, portanto, o outro dogma. Então, os 3 dogmas, a Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua, a Maternidade Divina, são retomadas pelo Papa no texto. Completado o curso da vida terrestre. Essa expressão é fundamental, porque o que é que quer dizer essa expressão? Completado o curso da sua vida terrestre. O que é que isso quer dizer? O que é que essa expressão quer dizer? Completado o curso da vida terrestre. Seria o fim de sua missão aqui na Terra. Pronto. Aí veja, alguém disse é a morte, outro disse o fim da sua missão. Veja, a igreja não entra nessa discussão. E eu vou falar um pouco sobre isso. Isto é, Maria morreu ou não morreu? Isto não é objeto do dogma da Assunção. Percebe? A morte ou não de Maria não é objeto do dogma. O dogma não fala disso. E quando nós estivermos estudando os fundamentos teológicos, veremos que há uma corrente que fala na morte de Maria e há uma corrente que fala que Maria não morreu porque não pecou. Veja, o que interessa aqui é que a igreja, e eu falei isso com vocês várias vezes logo no início do nosso curso, ela algumas coisas define e outra nos deixa livres. A Bahia tem uma grande tradição de celebrar a morte da Virgem Maria, sob a invocação de Nossa Senhora da Boa Morte. Você encontra essa devoção presente em Cachoeira, minha terra natal. Você encontra aqui em Salvador várias igrejas em que você tem no altar uma imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, quer dizer, uma imagem de Nossa Senhora morta. Não há problema nenhum nisso. Por quê? Porque a igreja não proíbe este culto, nem o define, porque o dogma da Assunção fala em que, qual é o texto? Completado o curso da vida terrestre. O texto latino é expleto terrestris vitae cursu. Expleto, terminado, o curso da vida terrestre. Terrestris vitae cursu. Como é que esse percurso terminou? O Papa não diz.
Ela adormeceu e foi levada ao céu? Nunca morreu? Não se diz. Morreu? Efetivamente morreu? Também o dogma não define. Então, cada um de nós é livre para crer como julgar mais coerente. Posso dizer a vocês que a tradição mais consistente da igreja é no sentido de que Maria morreu. Esta é a tradição mais consistente da igreja. Mas existem teólogos que vão argumentar de que a morte é o salário do pecado e como ela é imaculada, não pode ter morrido. Só que isso tem um contra-argumento muito forte, que é, existe um outro imaculado que morreu, que é Jesus. Morreu por nossos pecados, mas morreu. Isto é, assumiu a morte em função dos nossos pecados. A morte de Jesus não paga seus pecados, porque ele não tinha pecado. Ele era imaculado. Mas morreu. Então, se o imaculado morreu, por que a imaculada não morreria? É uma discussão. Veja que os argumentos fazem sentido. Mas o que quero destacar aqui é o dogma não fala de morte, fala de fim do curso da vida terrestre. E o segundo aspecto que quero destacar, ainda na definição dogmática, vem logo a seguir. Completado o curso da vida terrestre, foi assumida em corpo e alma na glória celeste. O texto latino diz: fuisse corpore et anima ad celestem gloriam assumptam. Poderíamos ter traduzido aqui: foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Veja que o texto não diz como Maria foi elevada à glória celeste. A piedade popular nos fala dos anjos que levaram Maria para o céu. Mas isto é a piedade popular. Eu posso acreditar nisso? Posso. É uma crença muito piedosa imaginar que os anjos de Deus tenham vindo buscá-la e levá-la para o céu. Essa piedade popular nós vemos representada nas imagens de Nossa Senhora da Assunção, de Nossa Senhora da Glória, sempre cercada dos anjinhos. Mas veja, isto é a piedade popular. O que é que a igreja diz? Diz que fim o curso de sua vida terrestre, ela foi elevada ao céu. Como? A igreja não define. E foi elevada ao céu em corpo e alma. O que é que isto quer dizer? Ser elevada em corpo e alma quer dizer que em Maria, como em Jesus no mistério da Assunção, já se realiza o destino escatológico de todo o ser humano. Maria antecipa o destino da igreja. Maria é, assim, a figura da igreja que entra no céu. Maria nos precede. Porque o que é que nós rezamos no credo? Como é que termina o credo? Vamos lembrar como é que termina o credo? Na sua versão mais curta, a versão chamada símbolo apostólico, né? Creio na igreja, né? Creio na... Como é que termina? Na igreja, na Santa Igreja Católica.
na ressurreição dos anjos, na vida eterna. Amém. Creio na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nós terminamos o credo dizendo que cremos na ressurreição da carne. O que é a ressurreição da carne? Veja, nós morremos, nossos antepassados morreram, nós morreremos, nossos corpos são sepultados, piedosamente sepultados, e nós cremos que as nossas almas vão para Deus. Se, claro, vivemos uma vida santa, seja diretamente para Deus ou para o purgatório, para purgarmos aquelas manchas para podermos entrar na visão de Deus. Veja que o purgatório não é um lugar de infelicidade. O purgatório é um lugar de já salvação. Agora, ainda imperfeita, porque precisamos purgar, limpar aquelas nossas imperfeições. Mas do purgatório só se vai para o céu. As almas que estão no purgatório são almas salvas. São almas salvas. E que Deus não permita que nenhum de nós possa ser condenado ao fogo eterno, que não é o desejo de Deus para nenhum de seus filhos. Mas veja, e o corpo? Que se dá com o corpo? Nós professamos, toda vez que rezamos o credo, que cremos na ressurreição da carne. Isto é, que na parousia, que naquele dia, no último dia, quando o Senhor vier, toda a carne ressuscitará. E nós seremos, então, novamente, corpo e alma. Agora, como é esse corpo? Ninguém sabe. São Paulo fala de um corpo glorioso. Como é esse corpo glorioso? Ninguém sabe. Jesus ressuscitado nos dá algumas pistas, mas são só pistas. Se o corpo glorioso que teremos na parousia se parece com Jesus ressuscitado, é um corpo que é efetivamente corpo, porque Jesus era visto, tocado, comia, não é? A gente tem as cenas depois da ressurreição. Jesus diz a Tomé, bota aqui a mão no meu lado, traga o peixe, vamos sentar e vamos comer. Mas é também um Jesus que entra na sala com as portas fechadas. Então, veja, não é exatamente igual a nós. É um Jesus que está no meio deles e de repente desaparece. Então, veja, a realidade do corpo de Jesus depois da ressurreição é uma realidade corpórea, mas não exatamente igual ao corpo humano perecível. Será que o nosso corpo glorioso será assim? Não sei. Só sei que é fé da igreja que na ressurreição no último dia, todos ressuscitaremos em corpo e alma. Ora, Maria antecipa essa realidade por já estar na glória de Deus de corpo e alma. Veja,
Santo Antônio, São Bento, Santa Rita, Santa Teresinha, todos os santos e santas de Deus aguardam a ressurreição dos corpos. Estão diante de Deus em espírito, mas seus corpos permanecem sepultados na terra. E por isso nós veneramos com tanta devoção as relíquias dos santos, porque são esses corpos veneráveis destes grandes servos de Deus. Mas também eles, também Santo Antônio, também São Bento, Santa Teresinha, Santa Rita e Santa Dulce dos Pobres, no último dia, ressuscitarão em seus corpos na grande festa que é a parousia. Contudo, diante de Deus, já há uma antecipação dessa realidade na presença de Jesus e Maria. Porque Jesus e Maria estão no céu em corpo e alma. E são os novos Adão e Eva. Lembra que essa figura de Jesus, novo Adão, Maria, nova Eva, que estabelecem uma nova criação, isto se realiza também no mistério da Assunção, em que Maria entra no céu de corpo e alma como nova Eva, realizando em plenitude o projeto de Deus para nós. A Assunção de Maria é esse anúncio de que a realidade que Deus preparou para todos nós já é presença no mistério de Jesus e de Maria, que são, por excelência, os imaculados, aqueles que viveram mais plenamente o projeto de Deus. Até aqui, perguntas? Alguma questão? Eu lembro que antecede a Virgem Maria nessa questão da Assunção, dois personagens do Antigo Testamento, o Enoque e o profeta Elias. Elias que diz que foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Sim. Então, antes de Maria, já tem esses dois personagens que estão de corpo e alma no céu. Sim. O arrebatamento de Elias, ele tem que ser visto, porém, de uma outra perspectiva, Isaac. Isto é, todo o Antigo Testamento é figura do Novo. Então, ele aponta para uma realidade futura. É bem verdade que a Sagrada Escritura fala exatamente isso, não é? Elias sobe ao céu numa carruagem de fogo. A grande pergunta é: o que é que a Sagrada Escritura quer dizer com este subir ao céu numa carruagem de fogo? A Igreja nunca se manifestou definitivamente sobre isso para pôr em pé de igualdade com o mistério da Assunção, da Ascensão de Jesus e com o mistério da Assunção de Maria. Mas sim, são figuras, isto é, apontam para a realidade plena do Novo Testamento. Na verdade, os dois testamentos devem ser sempre lidos assim. O Antigo Testamento aponta para as realidades do Novo Testamento, o Novo Testamento realiza plenamente os sinais do Antigo Testamento.
né? Então, se nós fazemos sempre essa relação entre os dois testamentos, o Antigo Testamento que aponta para as realidades do Novo Testamento, Novo Testamento que realiza os sinais do Antigo Testamento, nós conseguimos ver com perfeição a união desses dois testamentos. Mas, bom, mais questões? Alguma outra questão que vocês queiram colocar? Curioso que essa semana, coincidentemente, eu entrei em embate com protestantes sobre a questão dos dogmas, né? E aí da Assunção, ele colocou que não há fundamento bíblico nenhum, a questão do solo escritura. Sim. Mas se tu olhar essa questão do arrebatamento de Elias e da promessa apocalíptica na parousia, do arrebatamento, sim, eu vejo aí um fundamento bíblico. Sim, sim. Por que não havia ter sido antecipado? Veremos aqui agora alguns textos bíblicos que nos permitem perceber o dogma da Imaculada Conceição. Perdão, da Assunção de Maria. Agora, é preciso também levar em consideração primeiro uma coisa, com muita clareza. A Sagrada Escritura nasce da tradição da Igreja e não o contrário. Não podemos ceder à tentação de cair no jogo protestante, de tirar a Escritura do contexto da fé da Igreja. Não é a Bíblia que nos dá a Igreja, é a Igreja que nos dá a Bíblia. Isto é, a Sagrada Escritura, ela nasce da fé da Igreja. Podemos até, em outro momento, porque se a gente for falar disso, a gente não fala de outra coisa. Padre Zé Raimundo já fez aqui na paróquia um curso de introdução à Sagrada Escritura, mas essas coisas sempre é bom retomar, podemos em algum momento retomar, para percebermos como é a fé da Igreja que forma o cânon das Escrituras. Isto é, os cristãos, os primeiros cristãos, eles professam a fé na pessoa de Jesus Cristo em sua ressurreição. E aos poucos vai se formando o cânon do Antigo e do Novo Testamento. A partir de quê? A partir da fé da Igreja. Se eu aparto, como os protestantes fazem, a Sagrada Escritura da fé da Igreja, ela perde o sentido. É por isso que o sola Escritura não se sustenta. E é por isso que mesmo que eu busque na Escritura um fundamento para a fé da Igreja, e é legítimo que eu faça isso, eu não devo fazer isso como uma espécie de negação da tradição da Igreja. Como diz assim, olha, a Igreja crê nisso, deixa eu ver se tem na Bíblia mesmo, porque se não tiver na Bíblia, eu não vou mais crer. Na verdade, tudo que a Igreja crê está fundamentado na Escritura, porque a Escritura é expressão da tradição da Igreja. Bom, se não me falha a memória, é Santo Agostinho que tem uma expressão muito bonita, dizendo assim, não creria na Escritura se a isso não me mandasse a tradição da Igreja. Isto é a Igreja quem nos entrega a Escritura.
Eu professo a fé na santidade dos evangelhos, porque a igreja me entrega os evangelhos e me diz: esta é a palavra de Deus. Bom, mas vamos começar a refletir um pouco aqui sobre os fundamentos bíblicos do dogma da Assunção de Maria. E vamos começar por um texto muito conhecido nosso, que é o texto do proto-evangelho, que é o texto de Gênesis 3,15. É o proto-evangelho. Isto é, lá em Gênesis, quando se narra a queda, se anuncia imediatamente a salvação. E o anúncio da salvação é feito: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No proto-evangelho, Maria é anunciada como aquela que portará a salvação. Então, o primeiro sinal bíblico do lugar significativo e único da Virgem Maria está no proto-evangelho, apontando para a sua condição de aquela que esmagará a cabeça da serpente. É bem verdade, para ser intelectualmente honesto, que existem alguns manuscritos antigos do livro de Gênesis, em que aqui não é um feminino, mas um masculino. Ele te esmagará a cabeça. Mas os melhores manuscritos trazem essa expressão no feminino. E a tradição da igreja sempre viu nesse ela te esmagará a cabeça a imagem de Maria, aquela que é a Imaculada e que esmaga a cabeça da serpente. E o que quer dizer esmagar a cabeça da serpente? Não está sob o poder do inimigo. Veja, o pecado é uma escravidão. Toda vez que eu peco, eu deixo a minha liberdade de filho de Deus para me tornar escravo do mal. O pecado é desumanizador. Toda vez que eu peco, eu desfiguro o projeto de Deus em mim e me torno menos humano. Maria é aquela em quem nunca houve uma desfiguração de sua humanidade. Maria é aquela em que nunca perdeu a sua liberdade de filha de Deus e nunca esteve submetida à escravidão do pecado. Portanto, é aquela que esmaga a cabeça da serpente. A tradição da igreja vai encontrar também em Êxodo 20:12 um outro fundamento para a Assunção. Ora, o que é Êxodo 20:12? Nada mais, nada menos que o quarto mandamento. Honrarás teu pai e tua mãe. Ora, o mandamento da lei que submete-nos a todos honrar pai e mãe, submetia também Jesus, que como homem era submetido à lei. Vamos lembrar daquele texto, o texto mais antigo do Novo Testamento sobre Maria. Já vimos esse texto,
É aquele texto de São Paulo, lembra? Quando na plenitude dos tempos... Vamos achar aqui o texto. Texto paulino. Só um minutinho. Já falamos sobre esse texto aqui outras vezes. Acho que no dogma da maternidade divina de Maria. Gálatas 4:4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus Cristo é aquele nascido de mulher, nascido sob a lei. Nascido sob que lei? Sob a lei de Deus, mas sob a lei judaica. E de que lei estamos falando em especial? O Decálogo. Estamos falando da lei de Deus, cujo quarto mandamento é honrar pai e mãe. Jesus, submetido ao quarto mandamento, está, portanto, impelido pela lei a conferir à sua mãe toda a honra que ele pudesse. E toda a honra que ele pudesse é toda a honra que Deus possa, porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Portanto, o quarto mandamento, honra teu pai e tua mãe, constrange, entre aspas, Jesus a honrar sua mãe. E como melhor honrá-la do que dar a ela a plenitude do projeto de Deus para todo homem. Porque lembra, entrar no céu em corpo e alma não é algo que Deus planejou apenas para Maria. É algo que Deus planejou para todo ser humano. E que nós perdemos pelo pecado. Podemos também encontrar na tradução da Vulgata de Isaías 6:3 um texto que nos fala assim: glorificarei o lugar onde meus pés se apoiaram. Glorificarei o lugar em que meus pés se apoiaram, fala da glória que Deus dá ao templo, que é o lugar do escabelo de seus pés. Ora, não há maior e mais excelente templo, morada, habitáculo para a Santíssima Trindade do que o seio de Maria, em que o Espírito Santo habitou, gerando o próprio Filho de Deus. Maria é, portanto, por excelência, aquela que deve ser glorificada, porque nela Deus se colocou.
O Salmo 45 também nos oferece uma imagem muito bela da honra que Deus revela, que Deus reserva para a Santíssima Virgem Maria. O que é que nos diz o Salmo 45? Vai dizer: à tua direita, uma dama ornada com ouro de Ofir, vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro até o rei com o séquito de virgens. Com júbilo e alegria elas entram no palácio. Esse texto, os padres da igreja sempre aplicaram à Virgem Maria e viram metaforicamente o rei como Deus e o palácio como a morada de Deus. Maria é esta senhora vestida de ouro que adentra no palácio do rei. Ou, se quisermos dizer, Maria é esta cuja alma é ornada com todos os benefícios da Trindade e adentra de corpo e alma no céu. O Salmo 132, versículo 8, nos fala que levanta-se o Senhor para o teu repouso, tu e a arca da tua santificação. Aqui se inaugura uma imagem que os padres da igreja vão, com muita força, relacionar a Virgem Maria, que é Maria como a arca da aliança. Da mesma forma como no Antigo Testamento, a arca é o lugar por excelência que sinaliza a presença de Deus junto a seu povo, no Novo Testamento, Maria é esta arca viva. Muito mais do que a arca do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que carregava. O que é que tinha dentro da arca? Dentro da arca você tinha as tábuas da lei. O que mais? Dentro da arca você tinha o cajado de Moisés. E dentro da arca você tinha uma porção do maná. Símbolos do amor de Deus para com seu povo. A lei, as tábuas da lei, o cajado de Moisés, isto é, o sinal do profeta, do líder que Deus suscitou para salvar seu povo, e o maná, o alimento que sustentou o povo no deserto. Porque a arca possuía estes sinais, ela era tida pelo povo no Antigo Testamento como o sinal mais eminente da presença de Deus. Maria é, no Novo Testamento, a verdadeira arca, porque ela carrega dentro de si, verdadeiramente, não mais um sinal da presença de Deus, mas carrega o próprio Deus. Contudo, qual é o destino da arca? E ninguém me diga que está em São Paulo, em uma certa igreja, pelo amor de Deus. Não é? Qual é o destino da arca? A arca vai desaparecer na história de Israel, não é? Na invasão do templo por Nabucodonosor, a arca se perde. A arca foi destruída pelo exército de Nabucodonosor? Provavelmente não, porque, veja,
faria muito mais sentido que os soldados de Nabucodonosor pegassem a arca e levassem para a Babilônia para depositarem no seu templo, porque era assim que os povos antigos faziam. Isso era uma forma de mostrar que o meu Deus é mais forte que o seu. Depositar no templo do meu Deus os sinais religiosos do povo dominado. Era assim que funcionava a mentalidade antiga. Tanto que eles levam todos os tesouros do templo, mas não levam a arca. Para onde foi a arca? Há uma piedosa tradição judaica que vai falar de que a arca foi escondida e a arca permanecerá escondida até o fim dos tempos. É uma piedosa tradição judaica. A verdade é que a arca desaparece da história. Ora, os padres da igreja sempre viram na arca que desaparece das vistas dos homens uma imagem de Maria que entra na glória de Deus, porque Maria é a verdadeira arca da aliança. É essa leitura que os padres da igreja farão da arca da aliança que desaparece vis-à-vis a Virgem Maria que, entre aspas, também desaparece. Por que eu digo também desaparece? Porque, veja, o túmulo dos apóstolos, nós os conhecemos. Os cristãos preservaram com muito cuidado. O túmulo dos profetas, nós conhecemos de vários deles, porque os judeus preservaram com muito cuidado o túmulo dos profetas. Com que cuidado os cristãos teriam preservado e cuidado do túmulo de Maria? Com que cuidado? Mas nós não temos túmulo de Maria. Por que não temos túmulo de Maria? Porque sempre foi a fé da igreja de que ela, da mesma forma que a arca sai da história, ela, a verdadeira arca, entra na glória de Deus. Há um texto que também os padres da igreja usaram como fundamento para o dogma da Assunção de Maria, que nós já falamos dele várias vezes, que é Lucas 1:28, que é o texto da Anunciação, Ave cheia de graça, né? Hare kekaritomene. A cheia de graça é aquela em quem a plenitude da presença de Deus está. E esta que tem a plenitude da presença de Deus, não pode, ao fim de sua vida, deixar de ter essa presença. Aí vamos lembrar o que significa a palavra cheia de graça, kekaritomene, em grego. Já falamos sobre isso quando falamos do dogma da Imaculada Conceição. Lembram? Cheia de graça, está num tempo verbal em grego, que significa era cheia de graça, é cheia de graça e permanecerá cheia de graça. O tempo verbal da kekaritomene, que é um particípio, significa uma ação que foi, que é e continuará a ser. Então, a condição de cheia de graça de Maria não é algo que começa na Anunciação. É algo que começa quando Maria começa a existir. Daí o dogma da Imaculada Conceição. Mas veja,
é algo que também não cessa, porque ela não deixará de ser cheia de graça. E como não deixará de ser cheia de graça, ao fim do curso de sua vida terrestre, se ela simplesmente morre e é sepultada, uma parte dela perderia a graça. Porque vamos aqui pensar, entender um pouco de antropologia teológica cristã. Veja, vocês estão vendo aqui o corpo de Emanuel, correto? Errado. Estão vendo aqui Emanuel. Isto não é o meu corpo, como se eu pudesse ter outro corpo. Este sou eu. Assim Deus me criou. Corpo e alma formam uma unidade inseparável. Aqui há uma diferença fundamental da antropologia teológica cristã com outras maneiras de ver o homem. Hoje, no meio de nós, campeia, para mim, uma heresia muito grave. Se alguém me perguntasse assim, qual é a pior heresia que campeia em nosso meio hoje, para mim, é o espiritismo. Por quê? Porque ele ataca um princípio fundamental da antropologia cristã, que é a unidade entre corpo e alma. A minha alma não usa este corpo como que se isto aqui fosse sei lá, um objeto, um invólucro, como é que a gente pode dizer? Sei lá, fosse um artifício. Não. Um hospedeiro, obrigado, perfeito, como se fosse um hospedeiro. Não. No dia que meu pai e minha mãe me conceberam fisicamente, Deus criou-me em minha alma. Deus Criador concedeu. Por isso é que o matrimônio é tão sagrado, por isso é que o ato sexual é tão sagrado, por isso é que é tão triste o adultério, a pornografia, a prostituição, porque pelo ato sexual nós participamos da criação de Deus. Deus Criador continua a criar através de nós. É através do amor dos esposos, do amor materializado na união sexual, que Deus continua a sua obra criadora. Quando meu pai e minha mãe me conceberam, não é? Conceberam o meu corpo, Deus criou a minha alma. Uma outra bobagem, que também é uma heresia, que campeia no meio de nós, é achar que existe um monte de alminhas lá com Deus e que um belo dia Deus manda, vá você, agora vá você. Não. Deus nos cria porque Deus é o Deus criador. Veja, em Deus não existe ontem, nem existe amanhã. Então, em Deus só existe hoje. Quando eu digo, como é que eu começo o credo? Eu começo rezando o quê? Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Eu creio em Deus Criador não é porque Deus foi Criador, é porque Deus é Criador. Ele continua a ser o Deus Criador. Só que ele quis, em sua misericórdia, que a criação do homem
se desse com o auxílio do amor dos esposos. Por isso o sacramento do matrimônio é tão sagrado. E por isso o adultério, a pornografia, a prostituição são pecados tão aberrantes, porque maculam a santidade deste amor criador de Deus. Ora, Deus me criou através da colaboração de meus pais, criou o meu corpo, e diretamente criou minha alma, e compôs uma unidade, e este sou eu. Esta unidade me acompanhará até o dia que, por causa do pecado, essa unidade se romperá pela morte. Meu corpo será devolvido à terra e minha alma, assim queira Deus, subirá para ele. Até que... Lembra como começamos o credo? Creio em Deus Criador. E como terminamos o credo? Creio na ressurreição da carne. Até que, na parousia, eu ressuscite em minha carne. E o que é que diz o livro de Jó? O livro de Jó vai nos dizer que é uma oração que nós rezamos nas sepulturas dos cristãos. Creio que em minha carne verei o Salvador. Isto é, até que no último dia eu ressuscite e seja de novo inteiro, corpo e alma. Maria, que é a cheia de graça, não poderia ter metade dela, o seu corpo, perdido a graça e sido entregue à corrupção. Porque o anjo a saúda como ave, cheia de graça. Ave, você que é plena de Deus, sempre foi e sempre será plena de Deus. Neste sentido, ser cheia de graça é já o anúncio de que Maria subiu aos céus. Esta é a fé da igreja, que nós, no nosso próximo encontro, veremos desde os padres, lá nos primeiros séculos, os padres da igreja, até a definição dogmática de Pio XII em 1950. Veremos que sempre foi a fé da igreja de que Maria, como a arca, a verdadeira arca da aliança, entrou no céu de corpo e alma. Esta é a fé da igreja, esta é a fé que da igreja recebemos, esta é a fé que professamos. Esta é a fé que nossos pais nos deixaram, que seus pais lhes deixaram e que nós deixaremos aos nossos filhos. E é a fé que a igreja mantém desde sempre e manterá até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Alguma questão? Alguma pergunta? Não? Então, que bom. Então, vamos dar graças a Deus, vamos bendizer a Deus, nosso Senhor, que nos deu esta oportunidade de refletirmos um pouco sobre o dogma da Assunção de Maria, que continuaremos no nosso próximo encontro, na quarta-feira, aí com o tema a Assunção de Maria no desenvolvimento teológico da igreja, e vamos ver como os padres da igreja e como os teólogos da Idade Média
entenderam a Assunção de Maria. Recapitulando, o dogma da Assunção de Maria é o quarto dogma mariano. O primeiro é a maternidade divina de Maria, que aponta para a condição de Jesus de verdadeiro Deus. O segundo é a virgindade perpétua de Maria, que aponta para a origem miraculosa de Jesus. Lembra, todos os dogmas apontam para a pessoa de Jesus. Então, Maria é sempre virgem por quê? Porque este que nasceu dela não é um homem qualquer. Este que nasceu dela é o Filho de Deus. Por isso que ele nasce de uma virgem. Maria é mãe de Deus porque Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Maria é a Imaculada porque ela é a mãe do Imaculado. Maria é imaculada porque só de uma mulher imaculada nascerá um homem imaculado, já que o pecado original é transmitido pela geração dos filhos de Adão. Em Maria, a marca do pecado original não se faz presente. Mas essa condição de Maria Imaculada é já fruto da Páscoa, não é? É já pelos méritos da paixão e morte de Jesus Cristo. Maria é imaculada, recebendo antecipadamente a salvação que Jesus nos obtém pela Páscoa. E hoje, Maria, assunta ao céu, quer dizer que aquela que é cheia de graça permanece cheia de graça. E que corpo e alma, formando uma unidade em todos nós, unidade que é rompida pela morte e reconstituída na ressurreição do último dia, em Maria nunca é rompida, porque ela é a cheia de graça, em quem se realiza por antecipação aquilo que Deus promete para todos nós. E que Jó vai dizer no livro: na minha carne verei o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diácono, dê-nos sua bênção. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-nos, Deus da misericórdia, vós que sois Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para todos e muito obrigado a todos que participaram. Boa noite, boa noite. E lembrem-se de rezar por Dom Gregório. Em suas orações, rezem por ele. Ah, obrigado vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.